Mensagem do livro Por que tarda o pleno avivamento, de Leonard Ravenhill, uma obra publicada pela editora Betânia. Capítulo 3. Precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Pode acontecer de um crente ficar muito tempo no estágio de criancinha espiritual e depois, de repente, despertar e amadurecer espiritualmente, tornando-se fervoroso nas batalhas do Senhor e manifestando um intenso amor pelos perdidos. Existe uma explicação para isso, mas nós nos achamos tão abaixo do padrão normal do cristianismo neotestamentário que o normal nos parece anormal. O segredo da transformação a que me referi acima é que houve um momento em que essa pessoa lutou com Deus, como Jacó, e saiu da luta esvaziado do seu ego, mas fortalecido com o poder mediante o seu Espírito Santo. Para se ter uma vida vitoriosa, 2 elementos são indispensáveis: visão e fervor. Sabemos de homens que lutam contra fortíssimas oposições da crítica carnal humana e tomam de assalto os picos pedregosos do território inimigo, tão somente para fincar a cruz de Cristo em lugares onde habita a crueldade. Por que isso? Porque tiveram uma visão e se encheram de intenso fervor. Alguém já advertiu que não devemos estar tão envolvidos com o céu a ponto de sermos totalmente inúteis na terra. Se há um problema que esta geração não enfrenta, é esse. A verdade nua e crua é que estamos tão envolvidos com a terra que não temos nenhuma utilidade para o reino dos céus. Irmãos, se fôssemos tão eficientes na tarefa de enriquecer nossa alma quanto somos na de cuidar de nossos interesses pessoais, construiríamos uma ameaça para o diabo. Mas se fôssemos ineficientes no cuidado de nossos interesses, como somos nas questões do alto, nas questões espirituais, estaríamos mendigando. Alguns anos atrás, George Deacon ensinou-me uma verdade usando um argumento bastante lógico. Ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Ter visão e missão faz de nós missionários. E é mesmo. Isaías teve uma visão no ano da morte do rei Uzias. Talvez haja alguém à nossa frente impedindo que tenhamos uma visão ampla de Deus. O preço a ser pago pelo crescimento espiritual é bastante elevado e às vezes doloroso também. Você estaria preparado para ter uma visão a esse preço, a perda de um amigo ou de sua carreira? E para essa transformação de alma, não se oferecem descontos especiais. Se alguém deseja ser salvo, santificado e só, não há lugar para ele nas fileiras do Senhor. Isaías teve uma visão em 3 dimensões. Vejamos Isaías 6, versículos de 1 a 9. Seu olhar se dirigiu para o alto, viu o Senhor para dentro de si, viu a si mesmo e para fora viu o mundo. Sua visão tinha altura, viu o Senhor alto e sublime, profundidade, viu as profundezas de seu coração e também viu a largura, ele contemplou o mundo. Foi uma visão da santidade. Amados, como nossa geração precisa ter uma visão de Deus em toda a sua santidade. E foi uma visão da iniquidade, estou perdido, de lábios impuros. E foi uma visão do desalento divino, implícito nas palavras, quem há de ir por nós? E nesta hora em que vivemos, quando a média das igrejas está mais envolvida com promoções do que com orações, incentiva mais a competição e se esquece da consagração e substitui a propagação do evangelho pela autopromoção, é imperativo que tenhamos essa visão tríplice. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo palavra de Deus, o povo se perde. E não havendo paixão pelas almas, a igreja perece, mesmo que esteja lotada dominicalmente. Certo pregador conhecido no mundo inteiro e que tem sido poderosamente usado por Deus nos últimos anos para promover avivamentos que são bem diferentes de cruzadas de evangelismo em massa, contou-me que também teve uma visão semelhante. Ainda me recordo da expressão de temor com que me falou que não sabia ao certo se estava tendo uma visão ou um sonho, se estava no corpo ou fora dele, mas disse que enxergava uma enorme multidão em um profundo abismo, todo cercado de fogo, presa no manicômio do universo, o inferno. Depois disso, esse homem nunca mais foi o mesmo. Nem poderia.
Será que Deus poderia confiar-nos revelação tão grandiosa? Já passamos pela escola da oração e do sofrimento para que nosso espírito esteja preparado para suportar uma visão tão atordoante? Feliz é aquele a quem Deus pode comunicar tal visão. Ninguém vai além da visão que tem. Teólogos intelectualizados não têm condições de romper a cortina de ferro da superstição e das trevas por trás das quais, há milênios, estão perecendo milhões e milhões de indivíduos. Talvez só homens com menos intelecto, mas com uma visão maior, sejam capazes disso. Ter uma mentalidade espiritual é ter gozo e paz. Mas se pararmos para pensar em estatísticas, poderemos ficar bem preocupados. Leia os dados que se seguem e veja se não dá vontade de chorar, lamentar, prantear. Japão. O governo da nação afirma que a população já passa da casa de 120 milhões, está crescendo ao ritmo de 1 milhão e 100 pessoas por ano. Isso quer dizer que o número de não convertidos aumentou em 5 milhões nos últimos 5 anos. Coloque esse dado em sua lista de oração. Coreia. A população desse país é de cerca de 42 milhões, constituídas em grande parte de refugiados, flagelados e famintos. Índia. Na Índia, há milhões e milhões de pessoas no Vale da Sombra da Morte. Oriente Médio. Aí há mais de 1 milhão de refugiados árabes. Europa. Nesse continente, até alguns anos, existiam cerca de 11 milhões de refugiados políticos e de indivíduos que, devido à guerra, se achavam distantes de sua pátria. Que situação lastimável. China. Em Hong Kong, também há milhões de refugiados que escaparam da China comunista e vivem em condições miseráveis. E para aumentar nossa responsabilidade, basta lembrar que há cerca de 20 milhões de judeus, 350 milhões de muçulmanos, 200 milhões de budistas, 350 milhões de confucionistas e taoístas, 500 milhões de hindus, 100 milhões de shintoístas e milhões de adeptos de outras seitas pelos quais Cristo morreu e que ainda não receberam a mensagem do Evangelho que traz vida eterna. Até mesmo nos Estados Unidos, existe em torno de 50 milhões de jovens com menos de 21 anos que não estão recebendo os ensinamentos de Deus, e cerca de 10 mil cidades de pequeno porte onde não há um templo evangélico. Quase 1 milhão de pessoas morrem sem Cristo semanalmente em todo o mundo. Isso não significa nada para você? Precisamos acabar com nossa religião sintética. Uma situação dessas revela a falta de unção nos púlpitos e de ação nos bancos. O fato é que hoje não se prega mais o Evangelho com o mesmo fervor de antes e não há mais fome de se ouvir a pregação. É possível que Deus esteja mais irado com os países de formação protestante, como os Estados Unidos e Inglaterra, do que com os comunistas. Acha essa afirmação absurda? Então pense seriamente no seguinte: na Rússia, há milhões de indivíduos que nunca tiveram uma Bíblia e nunca assistiram a um programa evangélico na televisão ou no rádio. Se pudessem ir a uma igreja, iriam de bom grado. Talvez estejam equivocados aqueles que oram no sentido de que os perdidos tenham uma visão do inferno para que se arrependam. Pode ser que eles precisem mais de uma visão do Calvário, do Salvador sofrendo, a estar com eles para que se arrependam, porque iriam querer perecer depois de visualizarem o Calvário. Conta-se que William Booth, fundador do Exército de Salvação, costumava dizer que, se pudesse, gostaria de proporcionar aos seus soldados, em fim de curso, a oportunidade de passarem 24 horas espiando para dentro do inferno para que contemplassem o eterno tormento que ali impera. As igrejas fundamentalistas precisam de uma visão dessas. E quem mais precisa são os eloquentes e orgulhosos evangelistas. Houve certa vez um criminoso de nome Charles Peace. Não tinha respeito nem pelas leis de Deus, nem pelas leis dos homens, mas afinal, um dia foi preso e condenado à morte. No dia de sua execução, foi levado ao corredor da morte na penitenciária de Armley, Leeds, na Inglaterra. À sua frente ia o capelão da prisão lendo versículos da Bíblia Sagrada em voz monótona e até desinteressada. O criminoso tocou-lhe no ombro e indagou o que ele estava lendo. O conforto da religião, suplicou o sacerdote. Charles Peace ficou chocado
de ver como ele lia aqueles textos acerca do inferno de maneira tão mecânica. Como alguém podia ser tão frio a ponto de conduzir outro para a forca sem emoção alguma, lendo-lhe palavras sobre um abismo profundo no qual o condenado estava prestes a tombar? Será que aquele pregador cria de fato que existe o fogo eterno, que arde incessantemente e nunca consome suas vítimas, já que lia tudo sem ao menos estremecer, sem fervor, sem unção? Seria humano um indivíduo capaz de dizer outro friamente: você estará morrendo eternamente, sem nunca conhecer o alívio que a morte poderia dar-lhe? Aquilo foi demais para Pease, e ele se pôs a pregar. Veja só o sermão que pregou no próprio instante em que caminhava para o inferno. Senhor, disse, dirigindo-se ao capelão, se eu acreditasse nisso em que você e a igreja dizem crer, andaria por toda a Inglaterra só para salvar uma alma, e se preciso fosse, iria de joelhos, mesmo que a superfície dela fosse recoberta de cacos de vidro, e acharia que teria valido a pena. Irmão, a igreja perdeu o fogo do Espírito Santo e por causa disso a humanidade vai para o fogo do inferno. Precisamos ter uma visão do Deus Santo. Deus é essencialmente santo. Os querubins não estavam clamando onipotente, onipotente é o Senhor, nem diziam onipresente, onipresente, onipresente é o Senhor. O clamor deles era santo, santo e santo. Precisamos deixar que o amplo conceito desse termo hebraico penetre de novo em nossa alma. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ele está lá. Nesta vida temporal, Deus nos cerca por todos os lados. E Ele mesmo, o Deus do qual não se pode fugir, nos aguarda na eternidade. É melhor procurarmos ter paz com Ele aqui e nos posicionarmos no centro de Sua vontade agora, neste momento. Um bom estímulo para nossa alma seria permanecermos trementes na presença desse Deus Santo todos os dias antes de sairmos para o trabalho. Aquele que teme a Deus não teme os homens. O que se ajoelha diante de Deus não se curva em nenhuma situação. Se tivéssemos diariamente uma visão desse Deus Santo, iríamos sentir-nos deslumbrados diante de sua onipresença, extasiados ante sua onipotência, silenciosos diante de sua onisciência e quebrantados diante de sua santidade. E a santidade dele se tornaria nossa. A maior vergonha de nossos dias é que a santidade que ensinamos é anulada pela impiedade de nosso viver. Um pastor de vida santa torna-se um instrumento poderosíssimo nas mãos de Deus, disse Robert Murray. Antes de Isaías passar pela experiência descrita no capítulo 6 de seu livro, ele proferiu uma série de ais para diversas pessoas. Mas naquele momento, ele viu a si mesmo e disse: ai de mim, sou eu mesmo, Senhor, quem está precisando de oração, diz um hino negro espiritual. E como isso é verdade, será que não há quadros com imagens impuras pendurados nas paredes de nossa mente, no nosso coração? Não haverá alguma impureza escondida em algum cantinho de nosso coração? Será que poderíamos convidar o Espírito Santo para caminhar conosco de mãos dadas pelos corredores dele? Não haverá em nós intenções ocultas, motivações secretas e quartos fechados, cheios de toda sorte de impurezas, a controlar nossa alma? Em cada um de nós existem 3 pessoas: a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. Geralmente somos muito condescendentes com nós mesmos e por demais rigorosos com os outros, a não ser quando estamos buscando intensamente a verdadeira vitória espiritual. O eu ama o eu, embora se diga a respeito de São Geraldo Magela, que pela graça de Deus, ele amava a todas as pessoas, menos Geraldo Magela. Que belo exemplo para nós! Mas na maioria das vezes, escondemos de nós mesmos nosso verdadeiro ser, para que não fiquemos enojados ante a realidade. Vamos pedir a Deus que seu penetrante olhar localize esse corrupto, impuro e mal cheiroso ego, para que ele seja arrancado de nós e crucificado com ele. Não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,6. Não adianta dar outros nomes ao pecado. Continua sendo pecado. Algumas pessoas se justificam assim.
Aquele sujeito ali tem um gênio dos diabos. O que eu tenho é ira justa. Ela é super sensível, mas eu sou irritável porque tenho problemas com os meus nervos. Ele é ambicioso demais. Eu estou apenas ampliando os negócios. Que sujeito mais teimoso! Eu tenho convicções firmes. Ela é muito orgulhosa. Eu tenho gosto muito apurado. É muito fácil encontrar justificativas para todos os tipos de pecados. É só querer. Mas quando o Espírito Santo nos sonda o coração e conhece o que vai em nós, não passa a mão em nossa cabeça, nem tampouco nos lesa. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero tornar a ver. Marcos 10:51. Vamos nós também pedir visão a Deus, uma visão para o alto, para dentro de nós e para fora também. Assim como aconteceu com Isaías, ao olharmos para o alto veremos o Senhor em toda a sua santidade. Ao olharmos para dentro de nós, iremos ver-nos exatamente como somos e enxergaremos nossa necessidade de purificação e poder. E ao olharmos para fora veremos um mundo que está perecendo sem o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, versículos 23 e 24. Só então teremos unção nos púlpitos e também ação nos bancos.